Fala aí, galera do Colégio Monteiro, meus alunos, meus queridos do primeiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Galera, tô passando por aqui para trazer mais uma videoaula para vocês, gente. Para trazer a videoaula sobre o conteúdo de Roma, galera. Essa videoaula de hoje, ela pode ser contemplada tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, ok? Então, o bacana da gente estudar a história e dessa sequência é que nós podemos usar a mesma aula aí para vários conteúdos que nós vamos estar abrangendo aí toda essa gama aí dessas abordagens, desses assuntos e assim por diante, beleza? Galera, antes de mais nada, vamos relembrar, vamos trazer algumas coisas também sobre os nossos conteúdos aí. Espero que vocês não estejam tendo dúvidas em relação a fazer as atividades e tudo mais. Se vocês tiverem dúvidas também, não tem problema. Acredito que grande parte dos alunos aí tem o meu contato, o meu número de celular, meu número pessoal. Se tiver algum problema, se tiver alguma coisa, podem mandar um WhatsApp que eu vou tentar responder da melhor maneira possível e inclusive até gravar algumas explicações ali também. Beleza, galera? O que não pode é vocês ficarem com dúvidas, ok? O que não pode é vocês ficarem com essas dúvidas na cabeça. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos trabalhar Roma Antiga, formação do mundo romano, galera. Vamos lá. Formação do mundo romano é um conteúdo bem abrangente, porque dá pra gente fazer vários comparativos aí com a formação da Grécia também, tá? Nós vamos observar aí que quando os gregos eles foram se formar, eles tiveram influência de vários povos, né? Dos povos jônios, dos povos eólios, dos povos dórios também, do povo creto-micênico. Nós vamos observar também que a galera de Roma vai funcionar no mesmo ritmo, galera. A galera de Roma vai funcionar aí na mesma ideia, beleza? Então vamos trabalhar um pouquinho a ideia da origem de Roma. Nós vamos ter duas boas explicações de como que Roma ela vai surgir, como Roma vai se formar, ok? Nós temos uma explicação mitológica e nós temos uma explicação que parte de uma profundidade histórica, de análise, de formação de povos e assim por diante, tá? Mas nós vamos observar que tanto uma explicação quanto outra, a explicação mitológica, ela meio que acaba complementando algumas coisas que a história não consegue explicar, digamos assim, porque nós não temos subsídios históricos, né? Apenas lembrando que Roma se divide em 3 períodos, né? Período monárquico, período republicano e período imperial, pessoal. Então nós vamos ver que a parte da mitologia romana, por assim dizer, é uma parte que está reservada para um período dos 4 primeiros reis, do período monárquico. A partir disso, pessoal, nós já vamos ter uma ideia de que os outros 3 reis romanos, eles eram reis aí de algum determinado povo, de alguma localidade ali, de alguma localidade romana. Acredita-se, né? Acredita-se que os últimos 3 reis de Roma sejam etruscos, né? Tendo aí o fim da sua linhagem no homem chamado Tarquínio o Soberbo. Ok, galera? Então vamos lá. Então vamos trabalhar os elementos místicos aí dessa formação romana, beleza? Existe uma mitologia romana de 2 irmãos, um chamado Rômulo e outro chamado Remo. Esses 2 irmãos, eles eram os herdeiros de um reinado chamado Reinado de Alba Longa, aonde a sua mãe, Réa Sílvia, ela daria à luz a essas 2 crianças, que seriam 2 crianças iluminadas, seriam 2 crianças aí que trariam aí o legado, né, desse povo, levaria o legado, melhor dizendo, desse povo à frente, ok? E nós vamos observar, pessoal, que segundo a mitologia existia um tio-avô das crianças, o irmão do rei, né? O tio-avô das crianças, chamado Amúlio. O rei Amúlio, o tio-avô deles, o Amúlio, ele tentou
assassinar as duas crianças, né? O rei de Alba Longa era um homem chamado Numitor, e aí nós vamos observar que o Amulho, ele ordena que as crianças fossem jogadas nas margens do rio Tibre, né? O rio Tibre é o rio aí que corta Roma, ok? E aí nós vamos observar que após toda a combinação, todo o entrelaço histórico aí de uma história romanceada, as crianças elas são jogadas no rio Tibre, e aí nós vamos observar que essas crianças, uma vez jogadas num cesto no rio Tibre, esse cesto ele fica enroscado em alguns arbustos e uma hora mais cedo ou mais tarde essas crianças foram parar nas margens do rio Tibre. E uma vez esse cesto chegando às margens do rio Tibre, essas crianças elas foram acolhidas por uma loba, certo? Tanto pessoal, se vocês observarem aí a galera que curte mais o futebol, por exemplo, o escudo, né, o emblema do time Roma da Itália é justamente as duas crianças debaixo dessa loba, mamando nas tetas dessa loba, né? Então nós vamos observar aí que essas duas crianças foram resgatadas por essa loba, e após 4 dias dessas crianças conviverem com a loba, essas crianças elas foram encontradas por um pastor de ovelhas, ok? Esse pastor de ovelhas cria essas crianças, e uma hora mais cedo ou mais tarde essas crianças elas são resgatadas, e elas voltam para reivindicar o trono que estava nas mãos do rei, aí no caso já rei Amulho. Essas duas crianças elas entram em conflito com o seu tio-avô, e uma vez entrando em conflito com o seu tio-avô, acabaram o retirando do trono. E aí os dois irmãos eles começam a discutir após a vitória, eles começam a discutir como que eles fariam para fundar a capital, né? Roma, no caso, né? E nós vamos observar que tanto Rômulo quanto Remo, eles se desentenderam nas suas decisões, e acaba que Rômulo mata Remo, né? Rômulo, em um conflito, ele acaba assassinando seu irmão Remo. E aí acredita-se que Rômulo, então, ele acaba fundando, né, a cidade de Roma, e ele acaba se tornando o primeiro rei de Roma, ok? Agora vamos para alguns fatores mais históricos, né? Essa é somente uma história fictícia e mitológica, né? Só para procurar explicar o surgimento de Roma, né? Nós vamos ver então que as habitações elas existiam no Monte Palatino no século 8 a.C., e existia uma mistura de povos latinos, sabinos, além das influências do povo etrusco. Nós vamos observar que esse povo etrusco, uma hora mais cedo ou mais tarde, eles começam a dominar as questões culturais, até que os reis eles se tornam reis etruscos, até que toda a sociedade ela se torna uma sociedade etrusca. E aí nós vamos ver que vai dar origem aí então à civilização romana, ao povo romano, por assim dizer, e nós vamos ter toda a diversificação aí histórica, social desse povo, ok? Os etruscos, né, eles herdaram a formação monárquica e a valorização das famílias ricas tradicionais. As gens, pessoal, deixa eu explicar como é que era a organização social dessa Roma, ok? Nós vamos observar que Roma, o início da monarquia romana, Roma se organizava em gens. O que são gens? São grupos familiares, vários grupos familiares que se montavam, e nesses grupos familiares nós vamos ter aí o pai como patriarca, né, como Basileu, e nós vamos observar que eles irão aí fundar, né, vários núcleos familiares. Esses núcleos familiares eles vão acabar dando origem a outros grandes núcleos familiares, até que esses núcleos eles vão se juntando, né, essas famílias elas vão se juntando, até dar origem aí então a toda uma sociedade romana, certo? Então nós vamos ver que a sociedade romana ela está toda em torno aí desse núcleo familiar aí que nós vamos chamar
de gens, ok? Ficava a cargo do pai fazer todo o procedimento religioso, fazer toda a questão cultural religiosa, tudo, valorizando muito a questão politeísta da coisa, né? Apenas lembrando que são povos politeístas, porque cada povo acabava trazendo a sua cultura, cada povo acabava trazendo aí a sua característica cultural que era fortíssima, ok? Pessoal, nós vamos ter também mais alguns outros detalhes em relação à organização familiar, a distribuição de tarefas dentro do núcleo familiar, toda ela dividida pelo homem da casa, no caso. Então nós vamos ver que é uma sociedade aí bem patriarcal, ok, galera? Nós vamos observar também, eu só estou mexendo aqui no fundo aqui, alguns slidezinhos, só para eu ir acompanhando aqui, que são muitas informações e eu não consegui acompanhar, ok? Pessoal, então nós vamos ver aí a influência dos povos etruscos, então, vai trazer aí toda uma organização mais política, militar. Por isso que nós vamos observar que Roma, ela acaba deixando de ser monarquia para se tornar uma república, tá? Sempre muito importante a gente lembrar disso. Um outro detalhe aí muito interessante é que Roma se torna uma república através de um golpe, né? Porque o rei Tarquínio, o soberbo, ele literalmente tacou toda a estrutura social água abaixo, justamente porque ele não queria agradar a elite, né? Mas não o fato dele não querer agradar a elite quer dizer que ele faz parte de um grupo de pessoas mais, ou melhor, um grupo de pessoas menos abastadas. Na verdade, Tarquínio, ele leva esse sobrenome, esse codinome, né, soberbo, justamente porque ele gostava do poder, ele não gostava de ninguém. Essa era a grande realidade histórica aí, tá? Região, vamos ver a região aonde Roma se desenvolveu. Nós vamos ver que o fato deles se desenvolverem, aonde eles vão se desenvolver, justamente vai acabar promovendo, né, um desenvolvimento econômico e militar no território, e por isso que eles vão conseguir se desenvolver. Um grande fator, né, colaborador, a gente não pode esquecer a gente que estudou as comunidades, as primeiras comunidades, os fatores que levam aí as comunidades a darem certo, é justamente o fato deles terem se desenvolvido em volta de rios, ok? O abastecimento de água, ok? Regiões de terras férteis, né, como o rio Tibre. Então nós vamos ver que essas terras aí acabaram promovendo todo um sistema de todo um sistema de plantio, de agricultura que vai se desenvolver. Nós vamos ver que eles vão se desenvolver próximos ao litoral, e quando nós estamos falando do litoral, nós estamos falando do litoral do Mar Mediterrâneo. E aí você vai me perguntar, por que, professor, que se desenvolver no Mediterrâneo é algo importante? Porque quem domina o Mediterrâneo domina o mundo, ok? Quem domina o Mediterrâneo domina o mundo. Isso já é algo muito histórico, é algo muito além das percepções históricas, tá? Apenas lembrando que o Mediterrâneo, ele fica bem no meio dos continentes. Se você olha ao sul do Mediterrâneo, você vai ter a África. Se você olha ao norte do Mar Mediterrâneo, você vai ter a Europa. Se você olha para leste, você vai ter todo o Oriente Médio e a Ásia, né, do Mar Mediterrâneo. E futuramente depois, né, isso vai se tornar muito relevante quando você olha para o oeste. O oeste é a saída do Mar Mediterrâneo para as novas terras, para as terras americanas. Então, dominar o Mar Mediterrâneo acabava se tornando algo muito eficaz, muito eficiente, muito importante, ok? Ocupação da parte central da Península Itálica. Então eles vão se desenvolver na Península Itálica. Apenas lembrando, pessoal, que nessa Península Itálica aí é toda aquela região que nós conhecemos como região da Bota, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, a região da Bota, né? É conhecida onde fica a Itália fica na Bota, né? Isso já é meio que um costume geográfico que nós temos aí no meio do conhecimento. Mas o fato é que no sul da Península Itálica, bem ao sul, nós vamos ter aí o desenvolvimento de uma colônia grega, chamada Magna Grécia, tá? Vocês que puderam estudar aí os capítulos anteriores, você vai ver que a Magna Grécia, ela se desenvolve na região da Península Itálica, justamente porque a galera estava fugida de uma
invasão dória, ok? E nós vamos ter uma expansão territorial aí do ano de 753 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo, que é todo o período que compreende aquilo que nós chamamos de Império Romano, desde monarquia, república até império, ok? Seguindo aqui na nossa explicação, pessoal, sociedade romana. Vamos ver como é que era organizada a sociedade, ok? A sociedade, então, ela era organizada pelos patrícios. Esses patrícios, eles são os governantes da sociedade, né? Eles eram homens livres, os únicos detentores de poderes e direitos políticos, justamente porque eles eram filhos, prestem atenção, eles eram filhos daqueles que fundavam os gens, tá? Lembra do patriarca que fundava o gen? Pois é, esses patrícios, eles são filhos desses homens que fundavam os gens, ok? Tanto é que a palavra patrício vem do radical grego eupátrida. Então, eupátrida no significado se chama bem-nascido, né? Então, quando a gente fala patrício, nós estamos nos referindo a um bem-nascido, ok? Uma pessoa bem-nascida, né? Então, nós vamos ter aí os patrícios governando a sociedade, governando aí também as cadeiras do reinado, ok? Todos os reis saíam da sociedade patrícia, ok? Em segundo, nós vamos ter um outro grupo chamado de clientes. Eles eram homens livres sem riqueza. Eles dependiam dos patrícios, porque esses clientes, eles prestavam serviços a esses patrícios, ok? E aí nós vamos observar que esses clientes aí, então, eles acabavam aí prestando serviços dos mais variados tipos e formas, né? Então, se não tivesse serviço para o patrício, o cliente ele acabava sofrendo muito para sobreviver, ok? E nós vamos ter os plebeus, pessoal. Os plebeus, eles eram homens livres também, população em geral, normalmente pessoas pobres. E aí nós vamos observar que esses plebeus aí, eles compunham a grande parte da sociedade romana, certo? Esses plebeus, eles são, tipo assim, pessoas de um número, assim, muito elevado, né? Nós vamos observar que existiam plebeus dentro do exército, tá? É uma questão histórica que a gente nem dá muito valor, mas se nós observarmos, nós vamos ver que existiam muitos plebeus dentro do exército. Por isso que lá na frente nós vamos ver que vai ser criado o tribuno da plebe, ok? E esse tribuno da plebe, ele vai ter força tanto quanto um tribuno patrício, né? A diferença é que esse tribuno da plebe, como nós bem sabemos historicamente, né, e a história não nos deixa enganar, né, nós vamos ver que quem vai ocupar os altos cargos aí desse tribuno da plebe era a alta plebe, porque dentro do meio dos plebeus existia uma divisão hierárquica também. Altos plebeus, médios plebeus e baixos plebeus, certo? Apenas trazendo destaque que para os baixos plebeus, eles eram a grande maioria, digamos assim. Eles ocupavam N tarefas e são sociedades também que são mais propensas às revoltas, por assim dizer, tá? Nós vamos ter os escravizados, eles não entram na categoria de sociedade, porque escravo é tipo um objeto, e vale ressaltar aqui que existem duas formas de um cara se tornar escravo, ok? Ele se torna escravo ou por dívida ou por guerra. Só existiam essas duas maneiras do cara se tornar escravo, não existia uma terceira maneira. Não confundam também com o estilo de escravização existente no século XV português, ok? É algo muito errôneo a gente fazer isso. A escravização que acontecia nesse período aqui era uma escravização por posse e domínio, né? Uma escravização por sociedades, né? Nós vamos observar então que o escravo, normalmente ele era declarado escravo porque normalmente o trabalho, segundo a sociedade, era uma degeneração moral, né? Isso vem muito de uma herança, de uma filosofia grega, ok? Vem muito de herança da filosofia grega. Por quê?
Porque na filosofia, quem tem talento, quem tem dom, quem sabe pensar, quem é inteligente, não trabalha. Porque não tem por que trabalhar, porque você já exercita a sua mente. Diferentemente, por exemplo, de quem não tem talento nenhum. Quem não tem talento nenhum precisa trabalhar. Tem que ser útil de alguma maneira na sociedade. Se você não for útil na sociedade, para que você existe? Essa era a leitura que se existia do mundo do trabalho. Então, trabalhar é degeneração moral. O escravo trabalha porque ele não tem talento nenhum. Se ele tivesse talento, ele não tinha se tornado escravo. Era mais ou menos essa leitura que se fazia, né? Ok? A história, então, da política romana aí, nós vamos ter aí de 753 a.C. a 509 a.C. a monarquia. Eu vou ler aqui na minha cola porque eu não lembro das datas de cabeça. A república acontece do ano de 509 a.C. até o 27 a.C. Então percebam aí um grande período de república. E depois nós vamos ter o período imperial, né? Esse período imperial vem de 27 a.C. até 476 d.C. Então, só fazendo um adendo aqui muito importante, Cristo, então, ele nasce no Império Romano, certo? O lugar onde Cristo nasce ali na região da Palestina é uma região de dominação romana, certo? Então, Cristo ele era romano, certo? Apesar de Cristo ser judeu, ok? Às vezes é sempre uma gafezinha que às vezes é cometida, né? Nós, professores, a gente costuma perguntar, mas Jesus ele era o quê? Cristão ou judeu? Aí a galera fala, ele era cristão. Aí a gente fala, não, o cristianismo surge depois de Cristo, certo? O cristianismo ele é baseado em Cristo, né? Então a gente vai ver então que Cristo ele era judeu, ok? Sempre bom a gente ressaltar e destacar isso daqui, tá? A monarquia romana, então, pessoal, ela era centrada na propriedade fundiária, ok? Os reis, eles eram os grandes proprietários de terra, e nós vamos observar que existia um período de grandes mudanças, ok? Então, tipo assim, quem tinha terra tinha poder, certo? Os reis, eles pelo fato de serem os grandes proprietários de terra, eles eram os homens mais importantes, ok? Período de mudanças econômicas, físicas e políticas. Houve um crescimento econômico que gerou enriquecimento em Roma por causa dos comerciantes e artesãos, e eles passaram a desejar a participação política. Isso vai começar a gerar uma revolta em Roma, ok? E nós vamos ver que um outro grande avanço aí de Roma também será a construção de casas e pavimentação de pedras, ok? Um detalhe mais interessante, só para a gente poder adiantar essa parte aí da revolta, nós vamos ver que os plebeus, eles um belo dia, eles se revoltaram contra a dominação, contra os desmandos e descasos aí dos patrícios. Apenas lembrando que os patrícios não passavam de 5% da população, e era a população que estava no poder, né? Justamente por causa dessa questão de dominação de terras. E todos os plebeus, eles resolveram subir o Monte Palatino. Ou seja, todo mundo abandonou a cidade e subiu um monte, certo? E aí nós vamos observar que o fato deles abandonarem a cidade em sinal de insatisfação, em sinal de revolta, em sinal de insatisfação de alguma coisa, nós vamos ver que os patrícios eles começaram a discutir algumas soluções, possíveis soluções, né? Olha, acho que é bom vocês descerem do monte, a gente está precisando de vocês aqui, tudo mais, né? Apenas lembrando que os plebeus eles faziam parte do exército, então quer dizer que a cidade toda ficou desguarnecida, acabando, né, se tornar por um alvo fácil para qualquer tipo de invasor. Até que os plebeus eles conseguiram a sua reivindicação e os patrícios aí criaram o tribuno da plebe. E através do tribuno da plebe, eles criaram várias leis aí que acabaram favorecendo os plebeus. A princípio, leis importantes, uma lei chamada Lei da Canuleia, aonde era permitido, era liberado casamento de patrícios e plebeus. Calmem, não se assustem, isso não é novela da Disney, isso não é filme da Disney. Nenhum patrício rico iria se casar com uma plebeia. Nós vamos observar que esse casamento servia para legitimar a dominação do alto plebeu para com o patrício, ok? Então, a galera se casava com esse tipo de gente, tá?
Nós vamos ter outras leis, como a lei que liberava da escravidão. Então, a partir daquele momento, não existia mais escravidão por dívida ou por dominação. Essa lei é sempre importante destacar que ela não é retroativa. Então, para quem era escravo, ia ter que pagar sua pena como escravo normalmente, até que ele deixasse de ser um possível escravo, certo? A religião romana, ela é uma religião pautada na família, né? O patriarca, ele desenvolvia a função de sacerdote. Essa realização de rituais domésticos e públicos acontecia e funcionava muito bem, porque as famílias elas eram muito unidas, porque toda a sociedade romana ela era baseada dentro do gen, né? E existia essa proximidade muito grande das famílias, né? Eles eram politeístas, né? Alguns deuses aqui importantes, como a Vesta, Penates e Lares, eram seus deuses domésticos, não era uma mitologia romana, daquela que a gente conhece, que é igual à mitologia grega, tá? Mitologia romana e a mitologia grega, elas andam de lado a lado, né? Nós vamos ver que era uma crença antropomórfica, eles acreditavam que os deuses assumiam formas humanas. Expansão territorial propiciou, então, a incorporação de costumes religiosos, entre eles a adoção de deuses gregos, só que com outros nomes, ok? E daí nós vamos ter aí, né, a atualização da base dos deuses, né, a atualização de deuses, né, como Netuno, Marte, Júpiter, né, e aí são nomes de planetas, né, aonde eles acabavam aí interpretando como se fossem os deuses, ok? Nós vamos ter uma busca por sinais e revelações divinas, como presságios. Isso é mais uma questão só para a gente poder ter aí na nossa bagagem cultural sobre a religião romana. Ok, pessoal? Então nós vamos ver que após então, a criação do tribuno da plebe, nós vamos ter aí um início de período de democracia romana, e essa democracia romana ela era muito bem organizada. Eu costumo dizer que toda a democracia romana, naquilo que ela se propunha, ela fazia e fazia muito bem. Ok, pessoal? Agradeço vocês estarem assistindo a aula, pessoal. Estudem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Valeu!